Bom, continuando o assunto sobre a morfologia microscópica dos tecidos conjuntivos, lembrando que esse assunto vocês podem estudar no capítulo 5 do livro de Histologia Básica, do Junqueira e Carneiro. Então, nós vimos nas aulas anteriores que os tecidos conjuntivos têm como componente principal a matriz extracelular. Isso significa que, em geral, a matriz é o componente mais predominante nos tecidos conjuntivos, né? E a matriz extracelular, ela é constituída por proteínas fibrosas em associação à substância fundamental, né? A gente já falou um pouco sobre a constituição da substância fundamental, mas eu vou relembrar aqui a vocês porque agora a gente vai ver um pouco mais das características desses elementos, né, de matriz, tanto os elementos proteicos quanto os elementos da substância fundamental, tá? Então, esses elementos incluem moléculas aniônicas, que são os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos, e também glicoproteínas multiadesivas, que são principalmente a laminina e a fibronectina, tá? Esses elementos, eles se ligam a proteínas receptoras na superfície das células do tecido conjuntivo, e esses elementos, essas moléculas aniônicas e essas glicoproteínas multiadesivas interagem também com os outros componentes da matriz, que são as proteínas fibrosas. Então, esses elementos da substância fundamental, na verdade, eles são elementos integradores. Eles funcionam como conectores entre as proteínas fibrosas e as células, né? Se ligando com esses receptores nas células e com sítios específicos nas proteínas fibrosas. E desse modo, a substância fundamental confere essa força têncil e confere rigidez, uma certa resistência, uma coesão à matriz extracelular, tá? Antes da gente falar detalhes desses elementos da matriz, a gente vai lembrar um pouquinho sobre as células do tecido conjuntivo, tá? Eu já expliquei para vocês que aqui a gente vê algumas características gerais, principalmente do tipo de célula mais abundante no tecido, que são os fibroblastos. E ao longo dos tecidos que a gente vai estudar, a gente vai abordar com mais detalhes características de vários tipos de células de tecidos conjuntivos variados. Lembrando que essas células são derivadas de uma célula-tronco hematopoética, né? Então, essas células de tipos variados, como vocês podem ver aqui no esquema, elas têm uma célula precursora comum, então elas têm um ancestral comum, né? Elas são relacionadas, embriologicamente falando. Essa célula-tronco, ela forma alguns tipos de células mesenquimais, né? Lembrando que o mesênquima é um tipo de tecido conjuntivo embrionário, e essa célula mesenquimal vai se diferenciando em diferentes tipos celulares de tecidos conjuntivos variados. Esse quadro aqui ainda resume para a gente algumas funções mais representativas desses diferentes tipos de células de tecidos conjuntivos. Como a gente está estudando aqui, inicialmente, os conjuntivos propriamente ditos, são os fibroblastos, que são as células que a gente vai falar mais nesse primeiro momento. Então, essas células são as células que são responsáveis pela síntese de todos os elementos da matriz extracelular dos tecidos conjuntivos. Então, os fibroblastos sintetizam a proteína colágeno, sintetizam a elastina, que é uma proteína também, produzem os glicosaminoglicanos, os proteoglicanos e as glicoproteínas, que são os elementos da substância fundamental. Além disso, os fibroblastos também são responsáveis por produzir fatores de crescimento, né? E são o tipo de célula mais comum. Aqui na foto, vocês podem ver alguns desses fibroblastos dentro do tecido, né? Vocês podem observar que a matriz extracelular é bastante abundante, que esse conjuntivo que a gente vê na foto aqui é um conjuntivo propriamente dito frouxo, né? E a gente pode observar que existem fibroblastos com características um pouco diferentes aqui dentro do tecido. Isso porque o fibroblasto está presente nos tecidos conjuntivos em dois estados metabólicos diferentes. Ele pode se apresentar num estado ativo, que é quando a gente realmente chama ele de fibroblasto, né? Então, aqui no esquema, vocês veem o esquema
né, dois esquemas, na verdade, de fibroblastos ativos. Então, a gente vê uma célula mais volumosa, né, uma célula que tem o núcleo com a cromatina bastante descondensada, que é típico de célula com atividade sintética, né? A gente vê célula com bastante organelas, né? Tudo bem desenvolvido, maquinário de síntese celular bem desenvolvido. Mas existem também os fibroblastos quiescentes, que são chamados de fibrócitos. Esses fibroblastos quiescentes são as células que estão metabolicamente inativas. E quando a gente fala isso, a gente está se referindo à atividade sintética, tá? Não quer dizer que a célula está morta, que ela não está executando nenhum tipo de atividade, ela não está sintetizando o material. Que material? O material da matriz extracelular, que essas células, né, quando elas estão ativas, elas produzem, esses que a gente citou aqui em cima. E esses fibroblastos quiescentes, os fibrócitos, eles se apresentam como células menores, menos volumosas, com menos prolongamentos do que a gente vê no fibroblasto comum. Uma célula que tem um núcleo menor, mais com a cromatina mais compactada, né? Que é também indicativo de atividade sintética diminuída, tá? Então, essas características estão resumidas aqui nesse slide seguinte. Aqui na foto, a gente também pode ver uma foto de microscopia eletrônica, a gente vê alguns detalhes de fibroblasto em microscopia eletrônica, né? A gente vê aqui um detalhe do núcleo, a célula está dentro desse espaço que eu estou indicando aqui com o cursor, o que está aqui fora é matriz extracelular, tá? Aqui no caso é fibrila de colágeno. E essa célula que a gente vê aqui é esse mesmo tipo de célula que a gente vê na foto da microscopia de luz, tá? Então, aqui vocês estão vendo alguns fibroblastos, que são células ativas, e vê alguns fibrócitos também, tá? Que são essas células inativas. Nesse caso da foto de cima, o que vocês estão vendo é uma foto de tendão, que é um tipo de tecido conjuntivo denso modelado, que a gente já estudou em aula prática. Quem não viu ainda vai estudar, tá? E aqui embaixo a gente vê uma foto de um outro tipo de tecido conjuntivo, que é um conjuntivo propriamente dito também, só que é um conjuntivo denso não modelado, com as fibras colágenas menos organizadas, né? Que é característica de conjuntivo que resiste à tração em direções variadas, né? O conjuntivo denso modelado, ele resiste à tração em uma direção específica, né? Essas células que a gente está falando são células que são importantes para a produção do material do tecido conjuntivo, tá? E essas células são importantes para o organismo como um todo, né? O tecido conjuntivo está presente em regiões diferentes do nosso corpo, preenchendo espaços, dando sustentação a várias estruturas do nosso corpo, fornecendo nutrientes para tecidos epiteliais. E o tecido conjuntivo, ele também participa da regeneração, né, do nosso organismo. Então, em casos de lesões inflamatórias ou lesões traumáticas nesses tecidos, os fibroblastos são o principal tipo de célula responsável por essa capacidade regenerativa dos tecidos conjuntivos, tá? Então, nesses casos, né, de lesões, os fibrócitos do tecido, eles são estimulados a passarem para um estado ativo. Então, eles já se diferenciam novamente em fibroblastos. E esses fibroblastos, por sua vez, sofrem alterações internas, né, alterações dentro da célula. O citoesqueleto, ele sofre uma reorganização. Essa célula, ela adquire um citoesqueleto reforçado. E esse fibroblasto, ele passa a ser chamado, então, de miofibroblasto. Então, esses miofibroblastos são fibroblastos especializados com maior quantidade de proteínas contráteis, em especial actina e miosina, e essa característica permite que esses fibroblastos atuem promovendo a contração nos casos de ferida. Então, quando a gente tem alguma ferida que a pele precisa se regenerar, o tecido precisa regenerar, precisa se aproximar para fazer a regeneração daquele local de lesão, são esses miofibroblastos que vão participar, tá? Eles são ativados, né? Os fibroblastos são ativados e eles se diferenciam, então, em miofibroblastos.
Ainda nos casos de cicatrização, mais especificamente falando, no caso das cicatrizes hipertróficas e dos queloides, que todo mundo já ouviu falar, né? Queloide é um termo que a gente conhece. São dois tipos de alterações do processo de cicatrização, e nessas alterações, o tecido conjuntivo, ele não se regenera da forma apropriada, vamos dizer assim, né? É como se houvesse um excesso de atividade no processo regenerativo naquele local da lesão. E aí podem se formar, então, os queloides e as cicatrizes hipertróficas. O queloide, tá, que vocês podem ver nessa foto aqui embaixo, essa daqui de cima, ela serve para comparação, para vocês verem um processo de cicatrização normal, né, numa região de corte, e o queloide em comparação à cicatriz hipertrófica. O queloide é um tipo de cicatriz, né, anormal, que costuma ultrapassar o limite do trauma ou do corte, por exemplo, como a gente vê aqui no local, né, e cria uma pele além de onde existia o ferimento, tá? Então, é como se fosse um excesso de tecido conjuntivo produzido durante o processo de cicatrização, né? Então, no queloide, a gente vê a formação dessas bordas bastante irregulares, ultrapassando sempre o lugar da lesão inicial. A cicatriz hipertrófica, ela é um tipo de cicatrização anormal também, mas ela é menor. Ela normalmente se restringe, em termos de área, aos limites da ferida, e a cicatriz hipertrófica, ela ainda pode apresentar regressão posterior. O queloide normalmente não regride, tá? Então, existe diferença entre esses dois tipos de cicatrização anormal. O queloide, que é um tipo de cicatrização mais intenso, mais agressivo, né? Que ultrapassa essas bordas e não regride, e a cicatriz hipertrófica, que apesar de não ser uma cicatrização normal, ela ainda fica contida dentro das bordas da lesão inicial e ela pode até regredir posteriormente. Nos slides que vocês têm acesso também, existe um link que está indicado aqui, que é um link de um artigo que trata sobre esse assunto, de cicatriz hipertrófica e queloide, que eu gostaria que vocês lessem. Na continuação do assunto, a gente vai falar sobre os elementos da matriz extracelular, como eu citei no início desse vídeo, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre as fibras do tecido conjuntivo, aquelas proteínas fibrosas de colágeno e elastina, e a gente vai falar também um pouco sobre os elementos da substância fundamental, as moléculas aniônicas e as glicoproteínas multiadesivas.